Bom dia, estamos aqui no canal Haja Luz e é a nossa oração que em nome de Jesus haja luz na sua casa, na sua mente, na sua família, em nome de Jesus, amém? Então hoje vamos falar sobre a leitura da Bíblia. Você acha que criança deve ler a Bíblia? Pode ler a Bíblia? O que você acha? Bom, já vou te responder que sim, criança pode e deve ler a Bíblia, né? Esse vídeo é uma sequência, né? A gente fez um vídeo sobre criança pode ou deve jejuar, sobre criança pode ou deve orar. E esse é o vídeo o seguinte, né? Criança pode ou deve ler a Bíblia? Então, é isso, a criança pode ler a Bíblia. Vamos ver na palavra de Deus? Lá em Provérbios 22:6 diz que nós devemos ensinar o caminho à criança, né? E quando ela for velha, ela não se desviará dele. Por quê? Porque ficou implantado no coração dessa criança. Para e pensa, quando a criança é pequena, ela aprende o idioma. Não é verdade? Ela aprende a falar. Quando ela é velha, ela esquece desse idioma? Ela não esquece. Claro, se ela viver muito tempo longe do idioma, ela pode confundir, sim, algumas coisas, mas normalmente o idioma materno você não esquece ele. Rápido ele volta quando, por exemplo, você volta para a cidade materna, né? Não sei que a pessoa ficou muito pouco tempo na cidade e depois ela foi. O que eu quero dizer para você? Implanta na sua criança os princípios bíblicos, né? Quando ela for velha, eles vão estar lá, implantados na vida dela. Quando eu quero ensinar para minha criança, então, uma teoria, eu vou basear no autor dessa teoria, concordam? Então, se eu quero ensinar Machado de Assis para minha criança, eu vou ter que ler a obra de Machado de Assis, vou ter que ler a história de Machado de Assis. Agora, se eu quero ensinar para minha criança sobre Deus, sobre Jesus Cristo, eu vou ter que ler a obra de Deus, de Jesus Cristo, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, sim, criança pode e deve ler a Bíblia. E você, pai e mãe, faz parte desse processo, certo? Lá em Deuteronômio 6, eu já falei isso também no vídeo passado, né? Mas só para a gente reforçar, Deus ensinando, instruindo ali através de Moisés o povo a inculcar, né, nos filhos os princípios bíblicos, né? E como isso deve ser feito? Lá fala que em casa e ao caminhar, ao deitar, ao levantar, o que significa o tempo todo, você deve inculcar os princípios bíblicos. E os princípios bíblicos estão na Bíblia, então não faz nenhum sentido você ser um pai cristão e nunca ler a Bíblia com seu filho, certo? Então, se você é um pai cristão, primeiro ponto, vou dizer 5 pontos para vocês. Primeiro ponto, você deve ler a Bíblia diariamente com seus filhos. Se você não tem feito isso, infelizmente você tem falhado com o seu papel de pai e mãe cristão, certo? Se você é um avô e tem acesso a isso, às vezes, né, o pai, a mãe faleceu, quem cuida, né, é você. Se você é um tio da escola bíblica, né, você pode ensinar a Bíblia para o seu aluno de uma forma não diária, porque você não vai ter acesso a isso, mas quando você estiver com ele, passar o conteúdo não só como uma aulinha, certo? Mas como uma oportunidade de plantar a palavra de Deus na cabeça dessa criança e no coração dela, amém? Segundo ponto, ler sozinho. A criança deve exercitar a leitura da Bíblia sozinha, porque isso é uma coisa que ela tem que ter como prática de vida, ler a Bíblia. Se você adulto não está lendo, imagina, né, a criança. Porque a criança quer brincar, ela quer correr, ela quer fazer coisas que não sejam cansativas, né, leituras, por exemplo. Então, sim, você tem que ler a Bíblia diariamente com a sua criança e, à medida que ela vai crescendo, incentivar ela a ter os momentos dela sozinha de leitura da Bíblia. Até para ela aprender ter um momento dela com Deus, o devocional dela com Deus, que é importante para a criança e para todos nós. Amém? Terceiro ponto, a Bíblia e ser ensinada na nossa vivência. Assim como a oração você pode aplicar ela no dia a dia, nas situações de vida, a Bíblia é a mesma forma. Seu filho chegou em casa, ele apanhou, ele tá com raiva, algum coleguinha fez alguma coisa errada com ele, você vai ensinar. Olha, na Bíblia diz assim, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Lá na Bíblia está escrito que a gente tem que dar a outra face. Claro que você vai explicar isso direito pro seu filho, né? Para ele aceitar apanhar, mas que ele precisa perdoar, que ele não tem que revidar. Né? Então, existem outras formas, e biblicamente, de lidar com esse tipo de situação. Você vai citar a Bíblia. Então, no dia a dia, aplique a Bíblia para sua criança, porque isso fica vivo para ela, não é só uma teoria que ela está lendo, é algo prático, certo? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, momentos de ensino bíblico. O seu filho precisa não só ler a Bíblia, né? Porque a gente lê aquela coisa automática, ela precisa ler. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que leram a Bíblia e não entenderam muito, mas quando passaram alguma situação, aquela parte da Bíblia veio. Então, sim, ler, né, ler a Bíblia toda com seu filho é importante, mas mais do que ler também, é importante você ensinar, tem momentos de ensino bíblico.
aquele texto, aquela passagem quer dizer o quê. Né? Então, é fundamental, na minha opinião, que você tenha isso como família, um momento de família, mas que você também leve o seu filho à igreja, né? Tanto na escola bíblica como nos cultos, existe a sala das crianças, que é importante. Gente, sala de criança, eu falo isso sempre na igreja, né? Sala de criança não é entretenimento infantil. Não é um lugar para você largar o seu filho e ele vai ser entretido. Não é isso. Sala do Ministério Infantil é ensino. É sala de aula. Ele está ali para aprender a Bíblia, como uma escola. E você, pai e mãe, que tem falhado de levar o seu filho para a escola bíblica, você entenda que você tem falhado diante de Deus na sua responsabilidade de inculcar a Bíblia no seu filho, certo? Porque é na escola tradicional que a gente aprende as teorias tradicionais, e é na escola bíblica que a gente vai aprender sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então, se você não tem ido ou não tem levado o seu filho, você tem falhado diante de Deus, ok? E a outra parte que eu quero dizer para vocês, você pode também trazer complementos, já vou explicar. Esse é o quinto ponto. Quais complementos você pode trazer à leitura da Bíblia? A leitura da Bíblia é insubstituível, certo? Tanto que eu pus esses pontos e pus o complemento por último. Porque muitas pessoas fazem os complementos, até os adultos, e esquecem do primeiro, que é a leitura da Bíblia. Então, complemento, você pode ajudar o seu filho a ler um bom livro, você precisa descobrir bons livros adequados para a faixa etária do seu filho, e ele pode ler bons livros, porque os livros reforçam, né, aquilo que está na Bíblia, se são bons livros. Se são maus livros, vai trazer coisas antibíblicas para o seu filho. Então, tome muito cuidado com o que você está dando para o seu filho ler, ou permitindo que ele leia. Por exemplo, aquele Diário do Banana. Não vou falar agora, mas no próximo vídeo eu vou trazer para vocês livros que eu indico, né, para crianças. Boas músicas. As músicas são fantásticas. As músicas contam história, né, de Davi, histórias de situações da Bíblia, nos ensinam a louvar a Deus, a agradecê-lo, a adorá-lo pelo que ele é, características de Deus, né, da soberania de Deus. Então, características da pessoa de Deus são muito boas. Músicas boas reforçam aquilo que está na Bíblia. Músicas ruins, da mesma forma, podem atrapalhar o seu filho a entender a Bíblia. Uma música muito boa, que eu indico para vocês, é aquela musiquinha que ensina os livros da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Você acha ela lá no YouTube, joga lá, e você vai achar. Eu ensinei isso para os meus filhos, eles tinham mais ou menos 4, 5 aninhos. Eu tenho um vídeo deles falando, eles nem conseguiam falar direito os livros da Bíblia, né? E nunca mais eles se esqueceram. Não esquece, queridos, a música tem esse potencial de nos ajudar a gravar, né? Então, salmos cantado é maravilhoso, seu filho vai decorar salmos cantando, né? Então, use a música para completar a leitura da Bíblia. Não duvida do potencial do seu filho. Não duvida do potencial dele. A criança aprende a tabuada com a faixa etária de 7, 8 anos, né? Pra nunca mais esquecer. Embora hoje eles mudaram o jeito de ensinar matemática, né? Mas o que eu quero dizer para você, não duvida do potencial dele, ensina a palavra de Deus, ele criança, porque ele pode nunca mais esquecer, certo? Claro que depende do tanto que você vai ensinar. Se você falar uma vez, é diferente. Tabuada a gente aprende e lê uma vez e você aprende tudo? Não. Então por que a palavra de Deus você vai ler uma vez e quer que o menino já saiba e aprenda tudo? Não. É por repetição. A criança aprende por repetição. Filmes cristãos é outra coisa maravilhosa, né? Um filme cristão, principalmente aqueles com histórias verídicas, são fantásticos, né? Porque reforçam a realidade do Deus que eu e você servimos. Jogos bíblicos, tanto jogos de tabuleiro que existe, né? Como jogos que você também pode fazer com seu filho, por exemplo, gincana bíblica, é muito legal, eles amam muito e reforça o ensinamento bíblico. A dedonha bíblica, não sei se você já fez aqui em casa, a gente faz muito, né? Você vai colocar lá nomes, só pode ser nome bíblico, animal só pode ser animal que tem na Bíblia, locais que só tem na Bíblia, né? A gente fala lá o CEP, né? Então, cidades ou qualquer local que só tenha na Bíblia. Então, você pode fazer alimentação, alimentos que tem na Bíblia. É super legal, porque você reforça a Bíblia e você vai vendo que conteúdo o seu filho está tendo na Bíblia. Então, queridos, jogos também ajudam a reforçar, certo? Mas voltando, nada desses complementos que eu disse substitui a palavra de Deus. Nada. Na minha opinião, você precisa enfatizar o ensino da Bíblia com seu filho, porque o mundo não está brincando, queridos. O tanto de filosofia do capeta mesmo, do capeta, que está sendo implantada no seu filho, na escola, né? Que vai lá e planta para você o darwinismo no seu filho, né? Nos filmes, nos desenhos, plantando coisas absurdas que já falei nos outros vídeos. Então,
Por que você está dormindo e não está plantando o que é correto dentro do seu filho? Você precisa dar para ele a base, porque quando essas filosofias vierem, fala, peraí, não é o que eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. Agora, se o seu filho não tem a Bíblia implantada nele, na mente dele, no coração dele, e ele não tem isso, ele não tem nada, tudo que vier, ele vai consumir, certo? Então, por que nós adultos rebatemos algumas coisas, né, que são contrárias à palavra de Deus? Porque nós temos a palavra de Deus implantada em nós. Eu preciso ter o crivo, eu preciso ter a régua para saber medir o que está fora desta régua ou não. Então, passe a régua para a criança. Passe a palavra de Deus. Amém? É isso. Até o próximo.